de Cuiabá, Mato Grosso. Eu queria saber de vocês, gestores, que lá em Cuiabá está sendo montado o plano gestor de resíduos sólidos e vai para a Câmara agora esse mês. Esse fundo dos catadores, ele tem que ser inserido dentro deste plano ou pode ser feito depois do plano? Ok, obrigado. Próximo, pode ir. Meu nome é Alessandro, eu sou catador e advogado. Primeira coisa que eu disse assim, eu sou gestor de São Leopoldo lá, e lá é as cooperativas que fazem a reciclagem. Eu queria saber assim, ó, eu não entendi, mas daí eu quero os catadores vão trabalhar para o fundo, e depois esse fundo que paga eles não vão fazer coleta em São Paulo. Porque a coleta seletiva de São Leopoldo foi copiada de São Paulo, e hoje é os catadores que fazem lá. Ok. Pega para Elaine. Isso. O próximo, mais duas, e a gente faz um novo bloco. Bom dia a todos, sou José Arnaldo, Prefeitura Municipal de Japeri, Secretaria de Meio Ambiente. Né? A minha pergunta a gente olha que são alguns milhões de habitantes, perspectiva de muitos quilos a serem arrecadados. Os números aqui demonstram uma relação muito pequenininha de reciclado e venda desse processo. Então, visto ali que não só os reciclados, mas como a logística reversa estaria compondo esses recursos do fundo, como é que está a negociação de vocês em relação a essa outra fonte que é a logística reversa? Como que a prefeitura, como que os órgãos públicos, os gestores de meio ambiente aí, estaduais também, e a nacional, estão pressionando essa efetiva depósito de recursos advindo da logística reversa. Obrigado. Ok. Próximo aí, por favor, a última desse bloco. A gente vai pedir aqui para responderem e depois mais um bloco. Por favor. Sim, bom dia. Meu nome é Tilo Schmidt, sou do Recife. A pergunta é sobre a contratação do agente operador. Gostaria de saber como se deu a contratação, se teve uma licitação disso. Fala mais perto do microfone. Certo. Tilo Schmidt, do Recife. A minha pergunta é sobre o agente operador. Gostaria de saber como se deu a contratação do agente operador. Gostaria de saber também se tem um sistema de monitoramento do desempenho do trabalho de vocês. E acredito que o controle social disso é através do conselho. Se não, também, por favor, acrescentar este detalhe. Obrigado. Ok, obrigado, Plínio Schmidt. Segura aí. Então, eu vou passar ao presidente do conselho, Silvano Silvério, para ele poder fazer aqui as respostas e, se demais membros também, vai dividir com ele a resposta. Silvano. Bom, sobre a questão dos valores ali, né? Bom, veja, gente, 500 toneladas dia é a capacidade das duas centrais, tá certo? Quer dizer, cada uma delas tem capacidade de triar 250 toneladas dia. Os catadores, é preciso entender isso bem. Como eu falei anteriormente, os catadores das duas centrais, eles são contratados em regime especial, porque o resíduo não fica, a comercialização não fica para os catadores, porque seria muito desigual. A cidade de São Paulo tem um conjunto enorme de cooperativas. Seria muito desigual você pegar 250 toneladas dia, dá para uma cooperativa, ela comercializa, fica com aquele recurso. Então, veja, todo o modelo que foi criado em torno da seguinte concepção. Os catadores, em regime especial, eles foram contratados pelo fundo e para operar e para gerar receita do fundo. E eles são contratados pela Anlurb para estar operando naquela central de triagem, em regime especial. Então, independe a quantidade que tria, o valor que é pago para os catadores já é um valor que é R$ 1.500, que garante para estes catadores uma remuneração bastante razoável, porque o valor que a gente prevê nos R$ 1.500 é líquido, porque a cada um é contabilizado R$ 2.109, o valor total por catador. Agora, ele recebe esse valor, vai para a cooperativa e ele tem a retirada de R$ 1.500. E ele tria esse resíduo. O interessante da proposta é que criou um fundo municipal
dos catadores e o recurso gerado nasce com essas centrais mecanizadas. E a prefeitura dá o resíduo em pagamento com base no processamento e nasce o fundo. E o recurso do fundo vai ser todo ele gasto com as atividades e para os catadores da cidade de São Paulo. Então, a conta que se fez é o seguinte, é preciso também lembrar, o valor que foi apresentado aqui foi dos resíduos no mês de novembro. O dado apresentado é do mês de novembro. E é preciso dizer o seguinte, gente, nós ainda estamos numa fase muito inicial da coleta seletiva, porque os resíduos que estão sendo levados para essas centrais mecanizadas são resíduos de alguns distritos que começou agora a coleta seletiva. E você sabe muito bem que tem um processo muito longo de adesão da sociedade, né? Nós ainda vamos entrar agora com um trabalho de educação ambiental. O recurso do fundo já vai ser utilizado para os catadores irem de casa em casa, dizer que tem um sistema de coleta seletiva, que passa todos os dias. Nós vamos entregar um saco de 100 litros, já um saco que foi elaborado com o resíduo, com o filme da própria central mecanizada, e é um saco que ele volta, é comercializado e agrega valor para o próprio fundo. E daí a gente começa um trabalho de educação ambiental. Agora, os catadores dessa central, eu preciso entender isso muito bem, eles são catadores em regime especial e não é razoável pensar que esses catadores, chegando a triar 250 toneladas dia, eles vão ficar com uma retirada proporcional às 250 toneladas dia, porque senão vai ficar com eles o recurso e o restante dos catadores da cidade de São Paulo não teria os resíduos. A nossa estimativa, só para vocês terem uma ideia, é que quando chegar na plenitude das duas centrais, a receita do fundo, quando chegar a 250 toneladas dia, que a gente imagina seja alcançada em meados do ano que vem, o fundo trabalhe com um recurso mensal da ordem de R$1,5 milhão, R$1.700.000 por mês. E esse recurso vai para compor o fundo. Então, é um pouco a resposta, é uma resposta para essa sua pergunta. E cada turno vai processar 125 toneladas por dia. 2 turnos dá 250 toneladas dia, tá bom? A Gina, lá de Cuiabá, o fundo paulistano, ele foi... A Gina está ali. Gena, ele foi criado... ele já é citado no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, mas a criação do fundo, o fundo nasce, como eu falei anteriormente, de um contrato assinado entre a ANLURB, que é o órgão de gestão de resíduos da cidade de São Paulo, com os catadores, e aí nasce o fundo. Então, é um contrato de adesão à resolução 28 da ANLURB, que fez o contrato de adesão dos catadores das cooperativas em caráter especial, criou o fundo, o conselho gestor e o agente operador. Ele é citado no plano de gestão como um dos instrumentos do plano de gestão da cidade de São Paulo. Tá bom? O Alessandro de São Leopoldo. Os catadores, é um pouco isso que você entendeu mesmo. Os catadores em regime especial, eles são catadores que são contratados, em última análise, do fundo, tá certo? O contrato é do município de São Paulo com os catadores. Por quê? Porque o município, o resíduo é coletado pelo município. Para o resíduo ser transferido para os catadores, tem a necessidade de um contrato de prestação de serviço, que é um contrato da ANLURB com os catadores em regime especial, e depois nasce o fundo, e aí esse fundo é quem remunera os catadores com a comercialização do resíduo. Os catadores em regime especial, eles são pagos pelo agente operador. O agente operador é quem paga o valor para os catadores com o recurso proveniente da comercialização dos resíduos. Então, esses catadores das duas centrais em regime especial, eles recebem
esse valor todo mês do agente operador, mas existe um contrato da Anlurb com as cooperativas que dá o resíduo em pagamento, porque do ponto de vista jurídico, teve que criar esse instrumento contratual, porque senão o resíduo ele é do município. Como é que ele é transferido para os catadores? Ele é transferido no momento em que tem um contrato de prestação de serviço da cidade de São Paulo com as cooperativas, e esse contrato de prestação de serviço para processamento cria o fundo, cria o agente operador, e daí a comercialização dos resíduos é que faz remunerar os catadores. Eu depois posso detalhar, eu detalho um pouco mais algumas dúvidas que ainda persistirem, né? Com vocês, a gente tem toda a oportunidade de fazer essa discussão. Então, veja que o fundo, eu falei, a primeira fala minha aqui, é que o fundo não é um fundo municipal, ele é um fundo privado dos catadores de São Paulo, e todo o resultado do fundo vai para os catadores. Então, tira as despesas do fundo e esse recurso do fundo, ele vai para os catadores. Eu aproveito já para responder a pergunta do Tilo, né? O agente operador é um agente operador contratado, houve um edital de chamamento do Conselho Gestor, foi publicado pela Anlurb, um edital de chamamento para o Conselho Gestor contratar o agente operador. É uma atividade privada, porque o fundo é privado. Quem contratou o agente operador foi o Conselho Gestor. Por quê? Aí tinha um conjunto de condições. Por exemplo, o agente operador tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, né? Tinha que ter experiência com a gestão de recursos, de atividade pública, um conjunto de exigências que foi apresentada nesse edital. Esse edital foi publicado por todas as entidades que compõem o agente gestor. Nós tivemos a proposta do agente operador, que foi do Observatório, chamou Fundação Observatório do Terceiro Setor, e ainda tivemos uma outra proposta, na verdade, uma manifestação feita pela Unisol, né? A Unisol, que diz que gostaria de trabalhar. Depois, a proposta do agente operador, o Conselho Gestor achou que não foi razoável, fez uma exigência, o agente operador alterou e, portanto, teve o contrato, né? Então, é um contrato em que as pessoas têm que entender o seguinte: a atividade do fundo é uma atividade privada, ela não se confunde com atividade pública, porque esse recurso, ele é dos catadores. A única diferença é que, como na verdade o resíduo é dado em pagamento, e a forma razoável de se trabalhar o recurso do fundo é compor um conselho gestor que tivesse catadores, o poder público e a sociedade, porque nós estamos falando de um recurso dos catadores, mas que tem impacto também na vida das pessoas na cidade. O José Arnaldo, né? Sobre os números, né? De fato, Zé Arnaldo, os números ainda são pequenos, né? Mas veja, nós estamos falando de resíduos triados da ordem de 100 toneladas dia. 100 toneladas dia, gente, é muito resíduo. Nós vamos chegar a 500 toneladas dia. A nossa expectativa já é chegar a 500 toneladas dia em meados do ano que vem. Mas 100 toneladas dia já é muita coisa. Eu estou falando 100 toneladas por dia, não é mês nem ano. É 100 toneladas dia. Só para ter uma ideia, a cidade de São Paulo triava até junho desse ano, com o histórico do programa de coleta seletiva na cidade, 250 toneladas dia. Então, neste momento, depois de 4 meses de início de operação, já se tria quase metade do que a cidade tria com todo o programa de coleta seletiva feito ao longo de 10 anos. E a nossa perspectiva é quintuplicar isso até 2016. Agora, o Zé Arnaldo falou uma coisa importante, que nós também julgamos importante. É a logística reversa de embalagens em geral. A nossa proposta
é que, de fato, o setor privado possa assinar com o governo federal uma proposta de acordo setorial que não coloque o setor privado apenas como coadjuvante desse processo. É preciso que o setor privado assuma a sua responsabilidade enquanto gerador de resíduo. Quem coloca resíduo no mercado, ele tem que ajudar a pagar a conta, porque não pode só o poder público aportar recurso para fazer a coleta seletiva, os catadores darem a sua contribuição e o setor privado simplesmente falar que está fazendo a logística reversa de resíduos recicláveis secos. Eu costumo brincar que isso é o famoso vai fazendo força que eu vou gemendo, né? Quer dizer, o cidadão, o catador e o poder público vão fazendo força e o setor privado vai gemendo, né? Fingindo que ele está fazendo toda a operação. As entidades municipalistas têm dialogado com o governo federal com a finalidade de que possa haver termos de compromisso do setor privado com os municípios para ajudar a implementação da coleta seletiva. E no caso de São Paulo, o recurso da coleta seletiva pode compor o fundo que foi criado para ajudar a repassar recursos para os próprios catadores. Por isso que o fundo criado aqui, ele é um fundo de coleta seletiva e de logística reversa, porque ele já foi criado com a finalidade de recepcionar recursos do setor privado para aportar recursos também para o catador, já que o fundo é dos catadores. E, por fim, dizer para vocês o seguinte, que tem muitas informações, depois daqui que terminar essa reunião, porque essa reunião é uma reunião do Conselho Gestor, é uma reunião de prestação do Conselho Gestor da cidade de São Paulo, e que depois de terminada a reunião do Conselho Gestor feita com vocês, nós vamos ficar aqui, talvez nós conselheiros, para continuar tirando alguma dúvida de quem ainda tem dúvida para tirar.